Muito que bem, chegamos para brilhantar a sua semana com um podcast que fala das principais coisas que aconteceram na última quinzena, com muita farofa e reflexões também. Eu sou Michelle Ezaquiel e vou comandar a nossa farofinha com os meus amigos que vocês já conhecem e amam. Olá, gente. Muito bom estar de volta. Aqui é a Joana e estou muito feliz com as conquistas da nossa Mira, que está aí representando o Brasil com uma música boa e muito rebolado. Olá, gente, aqui é Matheus Vinícius e hoje estamos com temas felizes e tristes separadamente. Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e tô aí na maratona pro Oscar e No Ritmo do Coração é o filme mais sessão da tarde de todos os concorrentes, mas isso não é uma coisa ruim. Antes de irmos para o primeiro assunto, nosso lembrete de sempre. Não esquece de seguir a gente no Instagram do Farofa Cult, no @farofacult.pod. Corre lá agora para não se esquecer e ficar por dentro das nossas novidades. E também segue a gente no streaming que você está nos ouvindo. E vamos começar os trabalhos falando da patroa. A Anitta é o nome dela. A gata está sempre nos surpreendendo, alcançando números incríveis. E ela segue fazendo história. O novo hit da cantora atingiu o top 10 na parada Spotify Global. E agora a cantora tem a música latina mais ouvida da plataforma com Envolver. Já sabemos que a nossa Grow From Rio nunca dá ponto sem nó, e tudo começou com o chamado passo da Anitta ter viralizado no TikTok 4 meses após o lançamento do single. Uma curiosidade de Envolver foi que a música foi recusada pela gravadora da cantora. Puta bola fora, hein? Contudo, a Anitta assumiu o rolê e fez a própria direção do clipe e hoje a música está alcançando ótimos números. Tão bons que até a pobre da Bruna Marquezine caiu numa montagem do Justin Bieber dançando no hit. Mas do jeito que estão indo as coisas, não duvido que daqui a pouco o meme se torne realidade. E ela não vai parar por aí, né? Depois de alguns álcools na mente, a Bonita liberou a data do lançamento do novo álbum, Girl From Rio, para abril, antes do Coachella. Gente, vocês acham que a Larissa de Honório está no caminho certo para ser uma diva pop a nível internacional? Eu acho que sim, ela tem potencial, ela é talentosa, ela tem todo o skill de um artista internacional, assim, ela é original, eu acho a Anitta muito original e muito talentosa, assim. Acho que só falta mesmo darem uma chance para ela. Não sei se ela vai ser, tipo, tão relevante quanto uma Shakira da vida, né? Mas eu realmente torço muito pelo sucesso dela, eu acho que ela merece, eu acho que ela é batalhadora. E eu torço para que ela chegue lá, assim. Acho que as músicas dela são boas, são tempos diferentes, né? Acho que hoje em dia o mundo está muito pequeno, o mundo está mais aberto a diferentes culturas. Você vê aí músicas em idiomas além do inglês também, fazendo muito sucesso no mundo todo. Então, eu acredito que é possível sonhar, sim. Eu acho que ela já vem construindo um terreno muito, muito interessante para ela no mercado internacional. Isso vem desde do Checkmate, né? Então, Downtown já foi uma música muito expressiva, principalmente no mercado latino. E aí ela foi... E eu tenho que admitir, porque eu não vou ficar fazendo média, não. Eu não levei muita fé, não, porque a impressão que eu tinha dos singles dela é que não traziam muito do real potencial que ela poderia ter. Assim, acho que quando a gente ouvia uma música dela, falava assim, nossa, a música seria a cara de fulano, essa música seria a cara de Beltrano. E isso eram músicas muito aleatórias, né? Tanto é que o próprio álbum dela provavelmente vai ser um emaranhado de músicas ali que não conversam entre si, não vai ter muita coesão. Mas aí veio envolver, né? Acho que o que eu posso falar, pelo menos, é que eu sempre gostei muito da música desde do início, né? Porque hoje em dia é assim, né? Quando a música tá ali embaixo, a galera mete o pau e agora que tá irritando, todo mundo fala bem. Mas de Envolver, realmente foi uma música que sim, eu ouvi desde sempre, desde o lançamento dela. E é uma música que, querendo ou não, acaba levando muito dela, né? O que eu acho mais irônico dessa situação toda é que a Anitta já gastou milhões em clipes, assim, muito dinheiro em clipes, e aí uma música solo, que para mim só vai funcionar solo, que a gente até falou aqui, que a gravadora não queria lançar, que ela teve que brigar para lançar solo, ela ligou para o J Balvin, e gravada num estúdio que só tem 2 cenários, que é basicamente ela sozinha,
e outro com ela com dançarino no estúdio de dança, é isso que faz sucesso. Aí eu fico, assim, me questionando muito disso, né? Sabe, como é que funciona nessa questão do sucesso, né? O clipe mais simples que ela lançou em muito tempo, que não tem a superprodução de Boys Don't Cry, e tá aí, hitando, né? Para vocês verem como é que funciona a internet hoje em dia, né? Principalmente TikTok. Eu vi uma montagem que é muito legal, né? Que ela tá assim, né? A Anitta com um estúdio fez 3 revoluções na vida dela. Que é o caso do Envolver, né? Que é agora, recentemente. O Bang, que era também um estúdio só, né? Um cenário só e se resolve aí. E a principal, né? Show das Poderosas também era um cenário só. E ela conseguiu também entregar tudo ali, né? E aí eu acho que vai muito nesse sentido, né? De que a Anitta sabe o que ela é muito estratégica, né? Ela sabe o que ela quer, né, fazer ali. Então, acho que as pessoas talvez devessem levar mais fé no que ela pensa. Eu acho que ela tinha só um problema de foco nas últimas lançamentos dela, né? Eram músicas que ou não diziam muito sobre ela ou não entregavam o que a gente queria ouvir dela, né? É, e eu sei que ela faz muito sucesso, por exemplo, na Europa, né? Mas muitas músicas que ela faz na Europa nem chegam aqui para o povo brasileiro ouvir, né? Se interessar em ouvir. Só os mais fãs devem ouvir essas músicas que ela lança em outros países e tem uma estratégia mais localizada, né? E aí é que a gente fica achando que as coisas que ela faz não estão hitando em algum nível. É, mas é impressionante, né? Como o Envolver está sendo tendo esse resultado tão grande. Também era a música das últimas músicas lançadas. Envolver era a minha preferida, né? Boys Don't Cry não me animou muito, mas e eu achei muito estranho não ter essa divulgação tão forte em Envolver, que era uma das coisas que tinham mais cara, né? De tipo, lembra um pouco, não lembro diretamente, mas lembra um pouco a vibe de Downtown e outras músicas que ela lançou lá no passado, né? Era que ela estava começando a entrar no mercado latino, que fazia bastante sucesso, as músicas que ela tinha começado a lançar. Eu acho que a questão de Boys Don't Cry, né, ou qualquer outros grandes lançamentos que a Anitta jogou aí para o mundo não terem feito tanto sucesso quanto Envolver ou outras músicas dela que fizeram sucesso inesperado, é porque eram músicas muito genéricas. Não eram músicas ruins, mas era uma música que qualquer artista americano faz, sabe? E aí, Envolver, você tem uma coisa que é mais original, sabe? E eu acho que para os americanos não compensa, sabe? Tipo, é mais do mesmo. Se eles tiverem de dar atenção para uma música genérica, eles dão para a galera de lá, entendeu? É aquela coisa, o latino sempre vai ter que se esforçar mais para poder chegar lá. E outra coisa que eu percebo muito é que a nossa percepção de sucesso internacional, né, da Anitta, é muito baseada, tipo, nas pessoas conhecerem ela, porque, querendo ou não, as músicas dela, sei lá, tocam na balada, vez ou outra você, tipo, vê story, sei lá, de alguém lá fora, tá tocando a música dela numa loja, tá tocando a música dela numa loja de departamento qualquer, entendeu? Então, assim, a música chega até aquelas pessoas, mas aí a questão é as pessoas associarem a música à Anitta, entendeu? Conhecer a Anitta como personalidade, como artista, que aí eu já acho que é um trabalho a mais. Só que pela visibilidade das músicas no chart, acho que isso já ajuda. E aí você vai ter questão de promoção, de ir a programas de TV, de rádio, que ainda é uma cultura muito forte lá na gringa. Enfim, acho que vamos ver no que vai dar, né? Como até o Sossofo comentou, né, essa questão dos dois cenários, né, do Envolver, e foi um clipe que tá tendo a expressão que tá tendo hoje em dia, né? Assim, é aquilo, né? O que a Anitta é o menos é mais, né? Foi o que o Matheus falou, né? Ela estourou com um clipe também num estúdio só, né? No Show das Poderosas, teve o Bang também, que foi assim, e agora esse. Eu acho que por mais que ela faça muitas super produções e tudo, ela tem muito esse tino, né, do marketing, ainda mais quando falam assim, não, você não vai fazer, né, que foi o caso agora de Envolver. Tipo, a mulher, ela rodou o mundo para poder fazer, e ela fez uma parada que ninguém acreditava, e que deu certo pra cacete, sabe? Que
hoje em dia a gravadora dela deve se arrepender amargamente de não ter entrado nesse projeto, né? Então, eu acho que ela tem essa coisa de saber muito bem o momento que ela tem que lançar as coisas, e de fazer bem feito com o mínimo, entende? Porque ali foi o mínimo e que deu muito certo, né? E é isso, eu pelo menos vejo muito a Anitta nesse clipe, né? A Anitta do começo mesmo, né? Dessa coisa mais envolvente, aquelas, dessa coisa mais sensual e tudo, e de trazer um passinho novo, né? Tipo, o Show das Poderosas era aquela dancinha que todo mundo sabia, coreografia e tudo, e a gente não tinha tico e teco naquela época. Então, eu acho que é muito legal esse tino que ela tem e de trazer coreografias que fiquem ali, né? Grudada na sua cabeça. Eu acho que o clipe também ele é importante para isso. Porque se você tem a coreografia que marca, é isso que vai fazer, ainda mais hoje em dia, né, com o TikTok, assim, não tem como você pensar numa música hoje, uma música de trabalho que não seja para irritar no TikTok, né, porque senão seu trabalho meio que não foi bem feito, né, pensando em cultura pop, né, música pop e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco disso. E eu acho que de alguma forma também, agora pensando nas performances que ela tem feito em premiações, né? Ela tá conseguindo levar algo do Brasil para fora também, né? Eu sempre tenho um pé atrás que a Anitta mundialmente canta em espanhol, né? E isso me dá uma afliçãozinha básica assistindo ela. E agora cantando em inglês também. Agora ela é trilingue para fora. E aí sempre me dá uma agonia dela não levar o Brasil, não levar o português para essas apresentações, né? E aí ela tem levado bastante o funk durante as performances dela, né? Não necessariamente ela canta as músicas em português, eu não lembro dela cantar alguma música em português nessas premiações lá fora, mas ela leva pelo menos o ritmo que ela começou, né? E aí isso pelo menos me dá uma noção de que ela sabe de onde ela veio e para onde ela está indo, né? E está levando o nosso ritmo para fora, né? Então, acho que nesse sentido a Anitta também tá entregando na carreira internacional dela, né? Ver o pessoal na premiação, todo mundo de gala e a Anitta quebrando tudo, né? Colocando o funk no talo, dá um orgulhinho, assim, do que ela pode estar fazendo lá fora. E o funk, o pessoal no mundo inteiro gosta bastante, né? Pelo menos do ritmo do funk, o pessoal gosta bastante. Mas ela canta em espanhol e em inglês porque são músicas, né, são idiomas, línguas que entram no mercado que ela está focando. O português é uma língua irrelevante nesse caso. Então, assim, não tem muito... Não, isso isso eu eu sei. Mas, tipo, eu acho que dá uma imagem estranha, pelo menos, assim, né? Uma brasileira que tá cantando espanhol, sabe? É meio que isso. Pelo menos pra gente que tá aqui no Brasil, pensa assim, mais ou menos. Não, e meio que reforça, né? Porque todo mundo já acha que a gente fala espanhol, então reforça um pouco esse estereótipo. Mas é isso que a Joana estava comentando, né? Eu acho que se ela só cantasse em português, ela não ia estar chegando onde ela está chegando, né? Então, eu acho que só nesse movimento dela colocar o funk e tudo nessas premiações, né? Eu acho que já é uma forma dela tentar levar ali mais a essência, né, da Anitta. E eu acho, né, pode ser que eu esteja falando uma grandíssima merda, mas enfim, eu acho que mais para frente, né, se ela realmente alcançar o que ela quer, que eu acho que ela tem muito bem desenhado na mente dela o que ela quer, aonde ela quer chegar, eu acho que se ela realmente chegar nesse lugar, eu acho que ela vai investir mais ali da música em português, né, de botar ali a essência dela, projetar isso internacionalmente. Mas sobre essa questão, ela tenta, às vezes, agradar todo mundo, né? Tipo, em Girl From Rio, ela vai lá e mete uma segunda voz em português. Em Faking Love,
ela bota um tum ali no meio, né, do popzão, e é isso, né? Aí, às vezes, a música fica meio, sabe, a gente não sabe pra onde que ela vai, né? Porque um misturão, né? Mas é uma questão, é muito delicado, né? Porque, ao mesmo tempo que é a projeção internacional, se meter o português ali, talvez não tanto, não, é mais difícil de conseguir. Mas eu realmente concordo com o argumento de que quando ela realmente alcançar ali, né, que foi o que a Michelle falou, alcançar, ela pega e vai soltar mais hits em português. Eu acho que talvez seja esse o objetivo. Mas é isso, né? Vamos ver o que vai ser. Eu tô muito curioso para ver o que vai ser esse álbum. E é aquilo, já tá bem claro, se alguém tá esperando músicas interlude, ai, porque essa música conecta com outra, porque hoje em dia tá muito na moda, né? A artista lançar música, uma conecta com a outra. A Billie Eilish fez isso, The Weeknd fez isso, que são músicas que terminam em um, começam em outro para dar uma sensação de conjunto pro álbum. Pelo que tá sendo dito, não é isso que a gente vai ter. Mas vamos ver se vem, né? Alguma coisa aí, mas sei lá. Eu tô muito em dúvida o que vai ser a Anitta após envolver. Apesar de que ela também jogou tudo fora, né? Ela tava com o Girl From Real montado e ela jogou tudo fora, né? Então pode ser que venha um álbum conectado mesmo de verdade. Né? Ela viu que tava desconexo e refez o álbum inteiro, do zero. Então pode ser que venha algo com coesão e coerência. Então é isso, né, gente? A gente já tá percebendo aí que a Anitta, ela realmente ela tem muito bem desenhado o que ela quer para a carreira dela, onde ela quer chegar, e não vai ser a gravadora falando um não para ela, que ela vai desistir, que ela vai correr atrás de fazer aquilo que ela quer, e assim, tá certíssima, né? Porque a gente tá vendo o resultado agora. E é isso, né? A gente torce muito para nossa Grow From Rio levar aí o Brasil para todos os tops 10, 5 e o 1 também, né? Porque é bem legal, né? A gente vê uma menina brasileira, tipo, pobre e que tá alcançando, que já alcançou coisa pra caralho e vai alcançar muito mais, assim, é muito nítido isso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Antes de começar o bloco, nós queremos alertar que essa pauta passa por gatilhos de saúde mental. No último dia 14, a morte de Paulo Vaz, policial civil e ativista transexual, causou um choque a quem se identifica e se reconhece com a história dele dentro do movimento LGBTQIAP+. Há dias, ele vinha recebendo ataques transfóbicos na internet. Esse contexto levou à reflexão sobre a saúde mental de pessoas trans e os efeitos do cyberbullying nessas vivências. Para quem não sabe, o cyberbullying é um ataque virtual com o objetivo de assustar, desestabilizar e envergonhar as vítimas. E essa perseguição pode desencadear diversos problemas psicológicos para quem sofre. É importante lembrar que todos os crimes cometidos online podem ser punidos a partir da legislação do mundo offline. Exemplo, se os ataques forem de um cunho racista, devem ser punidos como crime de racismo. Diante desse cenário, o que vocês acham importante falar sobre esse assunto, gente? Essa história do Paulo faz muito refletir sobre como a gente, quanto sociedade com uma hegemonia das pessoas cisgênero, né, não está preparada para portar as vivências das pessoas trans, né? A gente muitas pessoas ainda não se preocupam em saber lidar com essas vivências, né? E isso acaba desencadeando essas cenas tristes do nosso dia a dia, né? Pessoas atacando o Paulo de um assunto muito, muito sensível, né? Acerca do relacionamento dele e sobre a vida dele em si, né? Você ignora a existência da pessoa a partir dos ataques que ele sofreu, né? Você ignora que aquela vida importa para você, e aí isso acaba com esse tipo de coisa acaba acontecendo
as coisas que são feitas no mundo virtual, né? Como ele é uma pessoa pública virtualmente, né? Acaba resultando nessas coisas, no que aconteceu nesse último dia 14. Cara, eu acho que eu tenho a impressão de que mesmo... Porque, assim, no Brasil eu vejo alguns cenários, assim. No começo, assim, quando a internet começou a se popularizar mais aqui, realmente as pessoas falavam tudo e qualquer coisa, não que isso tenha mudado muito, mas eu vou chegar nesse ponto. As pessoas falavam tudo e qualquer coisa e não existia muito, sabe, essa questão de denunciar e tudo mais, enfim, da internet, a galera se conscientizar, né? De ter uma galera consciente que vai lá e combate esse discurso. Hoje em dia, mesmo a gente tendo uma camada de proteção em relação a Facebook, Twitter, WhatsApp, assim, tem ferramentas para denúncia e tal, mesmo assim existe toda uma coragem mesmo das pessoas irem lá e serem extremamente cruéis umas com as outras, assim. Então, às vezes porque, enfim, as pessoas são escrotas, né? Existe muita gente merda, como a gente viu aí nesse caso de cyberbullying. E às vezes a pessoa adota isso como uma personalidade, né? No Twitter lá, achando que está sendo bonzão e recebendo várias curtidas. Então, assim, você vê que mesmo com toda essa rede de proteção, né? Mesmo com a exposição, as pessoas vão lá e comentam e falam as coisas, assim. Tem vários casos enfim, de transfobia que a gente viu, mas também de racismo, de misoginia, que as pessoas vão lá e falam e é isso, assim, sem nenhum medo de absolutamente nada. E isso nas redes sociais, assim, nos jogos, eu gosto de jogar Valorant e é absurdo a quantidade de coisas que as pessoas falam no áudio, no microfone, assim, a gente tá ouvindo a voz dela e a pessoa tá ali falando um monte de merda, né, bostejando e assim, é uma sensação de impunidade mesmo que essas pessoas têm. Uma merda, né? Porque que ambiente tóxico, né? Que virou tudo isso, né? Quando acontece um fato trágico, logo já chegam pessoas apontando, né? Várias pessoas, não, porque o Pedro fez isso, o Pedro fez aquilo. Fica assim, meu Deus do céu, vocês não conseguem em um minuto respeitar a dor da pessoa, vocês Teve gente já que abriu querem... live. Sim, olha Absurdo, assim, teve isso! gente que abriu live. Olha isso que absurdo, assim, porque é isso, sabe? É essa caçada de querer, sabe? Ah, não, agora a gente tem que achar um vilão pra gente ir lá e também fazer essa pessoa se sentir mal, se sentir um merda, porque é isso, já não bastou fuder com a vida de uma pessoa, tem que ir lá e fuder com outra. Porque tem isso também, esse perfil da internet, assim, acho assustador demais. E essas pessoas acham que estão ajudando alguém em alguma coisa, assim. Mas não estão. Se elas acham que estão dormindo melhor pensando assim, é uma mentira, né? Eu acho uma merda que hoje em dia todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. E todo mundo faz questão de expor a sua opinião sobre tudo, mesmo quando a sua opinião é uma bosta, sabe? Eu acho que é uma cultura também de cobrar muito posicionamento das pessoas. E isso que você falou, assim, tipo, do caso do Pedro, eu não conhecia muito bem o casal, eu conhecia o canal Põe na Roda, mas eu não conhecia eles, eu não acompanhava os dois a fundo. Mas eu vi muito, assim, o pessoal querendo encontrar justificativas para o que aconteceu e atacando muito o Pedro. E é muito bizarro porque as pessoas, elas... Eu não sei o que as pessoas sentem em ser hate, ou em querer julgar, ou em querer apontar o dedo para as pessoas. As pessoas gostam de falar sobre tudo, sabe? Só que elas não têm um tato. Não sei se é a proteção, a falsa proteção que a tela te atribui, assim. Que as pessoas realmente querem dar sempre opinião sobre tudo. Tipo, você posta, sei lá, um vestido vermelho, a galera acha que o azul é melhor, e a galera fala na sua cara que o azul é melhor. E aí fica esse looping, né, das redes sociais serem um lugar de muito hate, muita falta de acolhimento, muito julgamento. E aí acontecem tragédias desse tipo, sabe?
Então, às vezes eu fico pensando, assim, que você tem que ter muito... Mano, tem que ter muito sangue frio, assim, pra viver uma vida exposta na internet. Porque ela vai querendo o tempo todo dar pitaco sobre a sua vida. E às vezes eu acho que, tipo assim, não é nem tanto a questão. Tem gente que fala porque é ruim, porque sente prazer em jogar hate, mas às vezes a pessoa fala porque, tipo assim, ela normaliza aquele comentário, sabe? Ela acha que ela tá falando uma coisa normal, ela não acha que ela tá magoando a pessoa. Só que ela tá. Então, eu acho que esse hate todo na internet, ele é muito reflexo da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que odeia as pessoas, sabe? Só que assim, a gente não fala na cara, aí na internet a gente vai lá e fala. Mas é muito disso, assim, nós somos pessoas que adoramos odiar os outros. E aí dá essas merda que dá. E não só também, a gente estava falando aqui de transfobia, mas não só na transfobia também, né? Rola muito, por exemplo, na pesquisa de cyberbullying, a gente vê muito pessoas falando sobre o revenge porn, né? Que é um ex-namorado, ex-marido divulgar algo, expor a ex-parceira, né? E isso virar um caso de compartilhamento, de perseguição também da pessoa, e isso também afeta muito a vida das pessoas envolvidas nesse tipo de situação, né? E, enfim, né, como são cenas que a gente, que é o que a Joana falou, né? É muito ódio para a gente lidar, né? Não sei nem como as pessoas conseguem é, lidar com esse tipo de exposição, né? Isso são coisas que a gente tem lei, né, para resolver esse problema. A gente acha que na internet a gente não pode ter, livre, né, livre pensar, né, dentro da internet, é, e, e tem essa liberdade para comentar as coisas, mas a gente tem que saber que ódio não é opinião e, e nem tudo que você pensa tem que ser dito para ferir algum. Se você vai ferir alguém, você não precisa falar, né? Se sua opinião passa por machucar outra pessoa, não opine, né? Por exemplo, também o Vini, né? O Vini, enquanto tava, Vini do Big Brother, enquanto estava dentro da casa, foi muito atacado aqui fora, né? Pelas pessoas que não gostavam dele enquanto participante. E eram pesados os comentários que faziam sobre ele. E ainda bem que ele não viu, e espero que as pessoas tenham bloqueado. E a equipe dele, jurídico dele, estava já de olho nesses assuntos e denunciando. Também aconteceu com a Poca ano passado, né? A filha dela sendo super atacada aqui fora. E é uma criança sendo atacada por nada, sabe? Só pela participação dela no Big Brother, sabe? É uma coisa muito bizarro que podem fazer, nesse caso, com uma criança, né? Enfim, com diversas outras figuras públicas, isso acontece e no nosso cotidiano também, né? É, é, Se bobear, alguém já conhece aqui uma história de alguém que foi exposto na internet de alguma forma pejorativa, né? É muito difícil realmente o que aconteceu, né? A gente vê que é uma coisa que está ganhando força, né? Eu acho que, assim, há muito tempo já se falava de que, cara, assim, Lucas Rangel, né, o influenciador que faz os testes de criança e tal, tipo, ele uma vez ele falou, gente, vocês vão matar ainda uma pessoa com esse hate de vocês vão matar uma pessoa com esse hate de vocês. E aconteceu, né? A gente viu que é real isso, assim, né? E além do matar, né, mesmo que não tivesse chegado dessa extremidade, né, só de você ficar doente por conta desse ódio que as pessoas destilam e despejam na internet, assim, por nada. E aí, me desculpa, mas você falar que você acha que é normal, você acaba criando esse personagem e acha que isso é normal, não acha. Eu não consigo acreditar que alguém possa falar tanta merda na internet, maltratar tanto uma pessoa e achar que tá sendo legal, que, poxa, eu tô ganhando curtida, então tá tudo bem, né? Ele não vai nem vai levar em conta. Tem gente que não leva, mas tem gente que leva, sim. Leva e leva muito, né? E o erro não é da pessoa que tá levando em conta, isso é óbvio. O erro é de quem tá fazendo. Então é muito difícil, é muito triste a gente ver isso. E foi como o Matheus falou, né? As pessoas não têm limite. As pessoas fizeram isso com a filha da Poca, fizeram isso com a filha com o filho da Carol Conká, né? E são pessoas que, no caso, nem estavam, não são figuras públicas, não estavam no reality,
mas apenas por serem familiares sofreram tudo que sofreram, né? A filhinha da Poca, tudo bem, que era pequenininha, ela nem, com certeza ela nem soube o que estava acontecendo, mas o filho da Carol Conká soube, né? E aí é muito triste a gente ver isso, né? A gente vê que as pessoas realmente acham que estão na internet é uma terra sem lei, que você pode falar tudo o que quiser, né? Que como o Sussu falou, o pessoal no jogo fala muita merda. E é verdade, né? Às vezes a gente já conversou e o Sussu sempre fica assim, cara, é assim, cada agressão, assim, de graça por causa de um jogo que não dá nem para acreditar, né, que está acontecendo. Então eu acho importante a gente trazer esse tema aqui, até como um alerta, né? Às vezes não é porque que a pessoa, é uma figura pública, ela tá ali na internet, que você tem direito de falar qualquer merda que venha na sua cabeça, assim. Não tem, né? Porque, que eu achei que a influenciadora tal engordou, então eu vou lá falar, poxa, você tá gorda, o problema é dela. Ela tem espelho em casa, você não precisa falar isso. Tal coisa vazou da pessoa, eu tenho que ir lá comentar. Não, fica calado, fica na sua, você não precisa falar de tudo a toda hora, a todo momento, né? Até quando acontece também as coisas, você também não precisa sair correndo querendo comentar, né? Não, você não precisa saber de tudo, né? Você não precisa ser uma enciclopédia que tem que ter opinião para tudo e a toda hora. E pior ainda, quando são opiniões venenosas, são coisas que você sabe que vai fazer mal à pessoa. Você sabe que se você ouvisse, você não ia querer. Então, só tenta se colocar 1 minuto. Antes de você dar o enter, né, para publicar o seu comentário, pensa, eu ia gostar de receber esse comentário quando eu posto uma foto minha, né? Eu acho que as coisas já melhorariam bastante se as pessoas parassem um pouco e se colocassem no lugar do outro, antes de sair bostejando por aí. Não falar, né? Calar a boca mesmo, assim. Tipo, eu vejo o pessoal falando assim, como responder educadamente quando uma pessoa faz um comentário inconveniente. Não tem que responder educadamente, não. Tem que mandar a pessoa tomar no cu. Hein? Que palhaçada. Tipo assim, se acha no direito de xingar os outros, de ficar apontando o dedo. Essa roupa não ficou legal. Problema da pessoa. Se a pessoa tá feliz naquela roupa, deixa ela usar. Mas é isso que eu tô falando, assim, você pode ter opinião, eu acho que você, assim, porque querendo ou não, a gente vai olhar, a gente vai ter a opinião das coisas, mas daí você querer sair falando isso, eu não acho legal, porque se você tiver ao vivo com a pessoa, você não vai fazer isso, entendeu? Então Não, você jamais. não é, então eu acho que é a mesma lógica, tenta seguir a lógica da convivência em sociedade na internet, que nada mais é do que isso, é uma convivência em sociedade, não é porque você está atrás de uma tela que a outra pessoa, o que está lá do outro lado da tela não seja uma pessoa também que tem sentimentos, etc, etc. Então, se você não vai chegar na cara de ninguém e falar, porra, tua roupa tá, não curti, hein, sem ter a menor intimidade com aquela pessoa, e até mesmo se você tiver, também não fala, que você não é estilista, você não tem que ficar julgando as coisas dos outros. Por que você vai fazer isso pela internet, né? Eu acho que, assim, você poderia falar enfim. Não fala mesmo, não. Eu fico revoltada, principalmente quando a rede com pessoa fofa, legal e criança. Eu sou muito Inês Brasil. Não mexe com criança, não. Esse negócio da filha da puta, eu fiquei muito mexida. E é isso, assim. Estão fazendo agora com a filha do Arthur Aguiar. Não gosto do Arthur Aguiar, mas não mexe com a Sofia, não. Porque se mexer com a Sofia, eu vou pra cima. Então, assim, é uma vontade de atacar as pessoas, sabe? De bostejar com as pessoas que eu fico chocada. E aí, às vezes, você vai dar uma olhada assim na pessoa que tá falando aquilo, às vezes é uma pessoa tão, sei lá, tão vazia, às vezes a pessoa tá lá com uma postagem com um versículo da Bíblia, mas está jogando hate nos outros. Aí, às vezes, a pessoa vai tentar se explicar. Eu já bati boca com um hater, não meu, né? Porque eu ainda não cheguei a esse nível de ter haters. Mas um hater de uma pessoa que eu gosto, e eu perdi o meu tempo batendo boca com essa pessoa, e a pessoa se perde nos argumentos, aí você olha e você fala, mano, essa pessoa só tá jogando hater por jogar, sabe? Então, enfim, é uma situação muito complicada e muito desgastante. E geralmente, né, esses ataques a minorias, principalmente, elas são realmente atacando a existência de uma pessoa, né?
A gente pode falar de outros, vários ídolos, né, que sofrem um hate. A gente acabou de falar de Anitta deve sofrer milhares de hates. Mas quando isso ataca alguma minoria, alguma coisa nesse sentido, a gente está falando da existência da pessoa, né? É Quando a gente gravíssimo, faz um ataque gravíssimo. racista, né? É gravíssimo, né? Quando você faz um ataque LGBTfóbico, transfóbico, misógino ou racista, né? Você está fazendo um ataque à existência daquela pessoa, né? Você está falando assim, a sua existência não vale. E aí, enfim, se sua existência não vale, o que fazer com a minha existência, né? O que eu faço com essa informação, né? E aí, por isso existe um mecanismo de lei, né? A gente precisa saber que a gente pode denunciar esse tipo de coisa, né? Não é porque você está num perfil fake que seu IP tá protegido, que você não vai ser achado. Aconteceu, por exemplo, com o cara que atacou o DG e a Lina, né? O cara que era um neonazista declarado já, acho que foi preso, né? Ou já sofreu alguma sanção aí em relação à lei. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. O nosso último papo de hoje é sobre um esquema de fofocas pagas reveladas pelo jornalista Léo Dias. Ele chama a prática de milícia digital, onde influenciadores pagam determinadas quantias para terem seus conteúdos divulgados ou até mesmo disseminar fofocas para prejudicar outra figura pública. Que a gente sabe que esses grandes portais de fofoca pautam muito do que vira assunto nas redes, não é novidade, mas é intrigante pensar que haja um negócio estruturado que pode ajudar a manchar a imagem de famosos na internet. E muito. Segundo Léo Dias, entre os perfis que fazem parte desse cartel estão Tricotei, Central da Fama, Gossip do Dia, Miga Sua Louca, Subcelebrities, Xuxa na Nave, Cutucadas, Babados, Rainha Matos, Garote do Blog, Alfinetei, Nazaré Amarga, o nosso saudoso Choquei e Fofoquei. A influenciadora Polly Oliveira afirma que já chegou a pagar por divulgação nessas páginas. De acordo com ela, os valores variam entre R$ 700 a R$ 16 mil por post, num cenário em que quem paga mais tem mais visibilidade. Acho interessante que dessa lista aqui, eu acho que só conheço uns 3 ou 4 perfis, assim, longe de Chernobyl. Não, eu conheço Miga Sua Louca, o quê? Nazaré Amarga, Rainha Matos. Também conheço isso. Não, vocês Mas conhecem o Choquei, que é o maior veículo jornalístico do Brasil. Não, Choquei, Choquei. Obviamente. Pelo O Alfinetei amor de também Deus. tem informações Choquei. perfeitas. Choquei, verdade, Choquei, desculpa. O Alfinetei também sempre entrega informação. Alfinetei não conhecia, não. Ai, gente, eu não aguento com esses perfis. Sem condição. Ai, não, o que eu acho mais doido, como é que isso ficou grande, né? São vários perfis, assim, quando você entra neles, parece que estão todos falando a mesma coisa do mesmo jeito. E aí você fica assim, por que será? Não sei, né? Não que o Léo Dias seja a fonte mais confiável disso, mas, assim, acho que basta olhar que você consegue ter um mínimo de discernimento, você percebe que é muito esquisito ter o mesmo discurso. Que isso, gente? Sim, é muito assim. E, tipo assim, eles tomam muito partido de certas tretas e é sempre o mesmo partido, tá ligado? Então, por exemplo, e eles babam o ovo de umas pessoas, assim, fazendo umas coisas tão aleatórias. Aí você vê, sei lá, casal tal, se assumiu. Aí tá, tipo, todos os perfis falando desse bendito casal. Às vezes você nem sabe quem é o casal nem é tão relevante fora de uma bolha lá de um nicho, mas aí todos esses perfis falam. E aí essas pessoas acabam se tornando alguém na internet. Porque tem gente que você, tipo assim, conhece de tanto que você viu um perfil de fofoca no Insta e de tanto que você se perguntou quem é fulano, quem é fulano. Aí se perguntando quem é fulano, você foi lá e descobriu quem é, sabe? Então é uma galera que surge assim do nada, não sei, né? Esse quebra-cabeça é muito complicado. Não estou ensinando nada, mas talvez esteja ensinando alguma coisa. A gente tá igual os perfis de fofoca, né? O que você acha?
destruiu a pessoa e fala, o que você acha? É bem, perfil de fofoca é bem nesse sentido, assim, bem nessa loucura. O que eu ia comentar? Ia comentar que é exatamente isso, né? Muita gente faz sucesso, né? Sucesso, entre aspas, né? Nesses perfis de fofoca e ninguém conhece, né? Eles viram influenciadores porque um famoso ninguém comentou alguma coisa sobre sua vida e virou algo, né? E pessoas são famosas por nada. A gente já fez um episódio sobre pessoas famosas por nada. Ouçam, não lembro qual o número, mas vocês podem procurar. E essa questão de ser famoso por nada vem muito dessas páginas, né, de fofoca que começam a comentar sobre uma pessoa que ninguém conhece, né? E a pessoa vira famosa, enfim, né? Alguém conhece essa história de nada. E sobre essa questão dessas pessoas que eles tentam enfiar, né, goela abaixo, eu fico, assim, chocado, porque, assim, post, fulano tirou foto com Beltrano. Aí, olha aqui, sabe? São coisas, assim, mega irrelevantes que eles ficam colocando ali toda hora só para fazer aquela pessoa hypar. Eu fico, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E isso muda muito muda a opinião pública e molda a opinião pública. Principalmente nessa época, assim, de Instagram de fofoca e de BBB, né? Assim, até hoje, né? Nesse momento que a gente está gravando o podcast, saiu, né, um suposto não, né? Porque parece ser realmente a voz da Maíra, né? E dela afirmando, né, que ela queria desviar o foco de uma questão negativa do Arthur, né, do BBB, para fazer com que a imagem dele continue sendo limpa. Então ela pegou e estava sugerindo um Instagram de fofoca, né, um conteúdo exatamente para tentar desviar o foco. Então, assim, é real, não tem como. Esses Instagrams de fofoca são diretamente influenciados, recebem ali um incentivo de... Não estou dizendo todos, mas alguns devem fazer isso, porque, enfim, tem um áudio aí afirmando dela querendo controlar o que eles estão falando sobre o Arthur, porque isso vai atrapalhar a narrativa dele lá dentro. Então, sabe, sei lá. E aí o pior de tudo, que agora eu vou falar de outra questão, você que está no Moco Farofa, gente, não dá choquei cobrindo a guerra. Não dá isso. Por favor, pelo amor de Deus, não façam isso. Já o trabalho deles já é questionável cobrindo besterol. Aí os caras vão cobrir guerra. Por favor, não. Instagram de fofoca. Continuem falando sobre fofoca. Obrigado. Não, realmente, Sossô, não tem como. Eu acho que é muito nítido que realmente rola, né? Essa venda aí de posts e eu agora não me recordo, assim, qual foi. Se eu me recordasse a página, também não falaria, né? Porque a gente não está aqui preparada para poder ganhar um processo assim. Mas eu não me recordo sobre qual participante do BBB que foi. Mas foi muito engraçado que eu vi uma página, né, tipo, falando uma coisa de um dos participantes do BBB e, tipo, meio que metendo malho, sabe? E aí, isso foi assim, no mesmo dia. Se não foi no mesmo dia, foi num dia seguido do outro, né? E falando mal e tal, dando a entender que não apoiava aquele participante, pipipi, papapá, ok, né? Cada um tem sua opinião. E, né, se você é um veículo jornalístico, entre muitas aspas, você tem o direito de dar, de expor ali o que você está acompanhando, né, do reality. E aí, logo em seguida, né, se não foi assim, tipo, eu vi isso de manhã e depois à noite mudou o posicionamento, né? O posicionamento da página mudou, já eram posts que estavam ali falando bem, né? Não falando bem diretamente, mas, tipo assim, mostrando uma ação boa da pessoa e o que vocês acham, né? Como a gente sabe que é. Então, eu falei, gente, é muito... Eles não têm nem vergonha de fazer isso, né? E pelo menos desse um tempo, apagasse o post, dava um tempo, esperava uns 2, 3 dias para poder mudar assim tão drasticamente de opinião, entre muitas aspas. Mas é muito esquisito, né? Assim, a gente sabe que existe, mas mesmo assim, caraca, é pesado, porque a gente sabe que, assim, é dali que sai todo... Não todos, né? Mas grande parte dos assuntos da internet
saem desses perfis, né, de fofoca. Então, minimamente, acho que as pessoas tinham que ter um pouco mais de cuidado, mas dinheiro entra, meu amor, cuidado vai embora assim, sem olhar para trás. É muito doido. Longe de querer ensinar alguma coisa, mas, já que a gente pode divulgar o pessoal do Big Brother, pra eles estão lá dentro da casa, é muito nítido, né, a opinião desse pessoal sobre algumas pessoas dentro da casa, né? E fica muito. E isso, é como a Michelle falou, né? O modo como eles se posicionam diante desses participantes dão mais ou menos o tom do que as pessoas, de como as pessoas vão torcer aqui fora também, né? Então, se está falando bem de um participante, muito bem de um participante, e ignora que outros participantes existem, é óbvio que nas pesquisas o tal participante vai estar mais à frente, né? É um sentido de colocar a pessoa sob à vista, né? Deixar uma pessoa mais à vista. E isso, obviamente, dá o tom da opinião pública sobre cada pessoa, né? Cara, mas eu penso assim, uma coisa sobre essa coisa do Instagram de fofoca é muito doido, porque assim, se você for parar para pensar, um Instagram de fofoca, por exemplo, a Rainha Matos, ela apareceu no documentário da Anitta e mostra que ela é muito próxima da Anitta. E aí eu fico pensando assim, pelo menos no jornalismo tradicional, é muito comum você que, por exemplo, a pessoa cobre esporte. E aí ela recebe mimo, normal, recebe mimo de time de futebol. Só que o mimo não pode interferir na forma como aquele jornalista fala do time. Aí, só que, tipo, no Instagram de fofoca, existem já uma relação tão próxima, assim, eu fico pensando, pô, ela foi convidada para o documentário da Anitta, elas são super próximas. Será que alguma vez ela falaria mal da Anitta, mesmo que ela tivesse feito alguma coisa errada? Aí, sabe, a que ponto... Porque o Instagram de fofoca, da Anitta percebe que eles quebram essa coisa do profissional, porque é fofoca, mas até ali está sendo produzida informação e tem público consumindo. Então, assim, sabe, você vê várias personalidades que são donas de Instagram de fofoca sendo muito amiga de muitas pessoas. E aí você fala, não, é impossível essa pessoa falar mal. Tá, mas aí se essa pessoa fizer merda, aí é o que a gente falou, né? Tipo, vai ser um texto totalmente passando pano e no final. O que vocês acham? Que é uma coisa muito engraçada, né? Porque é quase como se ele estivesse falando assim: ó, eu só tô te passando a informação. Aí agora cabe a você decidir o que você acha sobre isso, mas será? Cara, você puxou um fio muito interessante que eu ia estar pensando em puxar, mas não sabia como. Que é exatamente, existe uma diferença que a gente precisa diferenciar, né? É a diferença entre a assessoria de imprensa e você pagar por uma notícia, né? Tem uma coisa diferente, né? Entre um Media Kit e um pagamento, né? Um suborno, Suborno. posso chamar suborno para ter uma notícia, né? Tem um limbo aí, né? Que separa uma coisa da outra. E é só isso mesmo que eu queria comentar. Existe essa diferença e as pessoas precisam entender que rola isso, né? Que o jornalista, por exemplo, que faz uma campanha sobre um filme, sei lá, dá uma notícia de um filme ou vai entrevistar alguém de um filme, ele não está sendo pago, está sendo pago pela empresa dele, não pela Warner, por exemplo. Existe um limite aí, né, da ética jornalística que esses perfis não seguem, né? Outro ponto que eu queria comentar é que você falou também da proximidade, né? E aí dá para ver, por exemplo, nitidamente, e aí eu não vou falar das pessoas, mas gosto do trabalho dessas pessoas, por exemplo. O Hugo Gloss, por exemplo, ele, a partir do momento que ficou conhecido, ele não podia ter a mesma postura de antes, né, que ele tinha enquanto era uma pessoa desconhecida. E a mesma coisa que eu pensei foi também os meninos do Diva e Depressão, né? Que aí já é outra coisa, é vídeo, né? É YouTube. Mas eles tinham uma postura diferente
para comentar as fofocas, para comentar os famosos, e a partir do momento que eles se tornam conhecidos, eles têm, sei lá, 2 milhões de seguidores no YouTube, eles precisam mudar de postura. Também é uma outra visão também de que eles agora são conhecidos, né? Eles não podem fazer coisas que eles faziam antes, né? Eles precisam ter mais polimento para poder criar para falar das notícias que estão rodando, né? Então, também é outro ponto diferente, né? É diferenciar esses perfis que afinaram o conteúdo e perfis que recebem só assessoria de imprensa básica, assim, né? E aí a pessoa que comanda o perfil tem que fazer algo a partir daquilo. E aí eu fico pensando assim, tipo, a gente tá falando muito agora dos Instagrams de fofoca, mas antigamente como é que era, assim? Será que existia também uma relação ali, mas só que essa coisa das fofocas era muito uma coisa assim, próprio o Google Gloss, né, que começou o trabalho dele há muito tempo, mas era alguns blogs independentes, e aí a gente tinha também os grandes veículos dominando, né? Por exemplo, a Fabiola Hypert, ela no blog da R7 dela, ela cansava de falar que ela tinha 1000 processos nas costas, porque, enfim, porque basicamente o trabalho dela era falar sobre os atores e atrizes da Globo, né? Então, tinha muito disso, né? Tipo, o SBT tinha lá e falava, obviamente, de quem? Dos atores e atrizes da Globo, porque não existia essa nata dos influenciadores. E aí, era uma coisa, assim, bem, bem incisiva, né? E só que os Instagrams de fofoca mudaram totalmente essa dinâmica, né? Assim, saíram dos grandes grupos de comunicação, mas ao mesmo tempo também se formou um grupo de grandes Instagrams de fofoca que, né, devem ali conversar entre si e tal, e manter pelo menos uma boa convivência, assim. Eu acho muito doido como é que essas coisas mudaram, até porque hoje é tudo muito Instagram, redes sociais e tal. Então, e aí eles têm muita liberdade. Eu lembro que eu vi uma entrevista do, do dono do Choquei, e aí ele falando sobre essa questão das coberturas, né? Que hoje ele tem uma equipe, que ele começou muito só ele, só que durante a pandemia cresceu muito, porque as pessoas queriam ver, enfim, qualquer coisa que as celebridades estão fazendo nas redes sociais. E aí ele disse que sim, aumentou a cobertura dele sobre a guerra da Ucrânia, porque ele pega as coisas que estão em alta e tenta ir surfando, né? Mas aí depois ele mesmo admitiu que ia diminuir, né? Porque tenhamos senso. E aí é muito doido, assim. Geralmente esses perfis são pessoas que começaram assim, que iam surfando em trend, o que tava nos TTs eles estavam comentando, trazendo, sabe, alguma coisa de bastidor, às vezes a pessoa conhecia fulano, e aí explodiu, né? Eu vejo assim, foi muito, muito do nada, assim. Você vê, a Rainha Matos cresceu muito. A Rainha Matos, inclusive, ela começou no LDRV, e eu lembro desde o comecinho, que no comecinho a Rainha Matos ficava postando as coisas no LDRV, aí falava blá, 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 blá. Sigam o meu IG de fofocas, @Rainha Matos. E ela fazia isso em todos os posts, que ela conseguia alguns insights e tal. E hoje em dia se tornou, assim, gigante, assim, acabou virando uma referência de fofoca, né? Então, foram pessoas, assim, que tinham alguns poucos contatos, assim. E aí, bum, do nada, virou essa coisa enorme, assim, e que a gente tá aqui virando tema de podcast. Então a gente vai encerrando aqui, né, a nossa farofinha, com esse pensamento que é muito doido a gente pensar que rola essa milícia digital, mas também não é novo, né? A gente sabe que não é de agora. Então, assim, é bem a gente como consumidor, né? Porque a gente vai seguir uma Rainha Matos, a gente vai seguir esses portais, porque a gente quer saber ali o que está acontecendo entre os famosos, né, e tal. Mas ter o discernimento, né? Tipo, será mesmo que é bem por esse lado? Será que não é? Será que isso daqui tá com muita cara de passação de pano para um momento que aquela pessoa não está merecendo muito ter o pano passado? Ou será que não tem uma coisa aqui que tá demais falando de uma pessoa que
não fez nada tão grave assim para esse Instagram aqui tá batendo tanto naquela pessoa, né? Eu acho que a gente também tem que discernir muito bem o conteúdo, né? O que a gente está consumindo. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais. E foi ótimo estar aqui hoje com vocês. Espero que a gente tenha contribuído um pouco aí com o entretenimento / reflexão quinzenal de vocês. Beijos, meus amores. Tchau, gente. Um beijo, gente. Não esquece de ranquear a gente no Spotify, dar 5 estrelas pra gente, pelo amor de Deus. Vamos ficar bem ranqueado nesse lugar. Beijo, até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau. E continuem assistindo os filmes do Oscar, que eu sei que vocês estão assistindo. Claro!